Pega a sua Bíblia, por favor. Abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Disse: meu filho. Respondeu: sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Diga comigo assim: juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toques no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Tem versões que dizem assim: Jeová Jirê. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez o anjo chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém, queridos? Glória a Deus, irmãos. Olha, o texto começa aqui com provação, não é verdade? Mas o texto até aqui onde nós lemos conclui com aprovação. Amém, queridos? Eu não sei como é que está o teu texto, não sei como é que está a sua vida, mas se você estiver passando provação, nós vamos declarar hoje que você vai no final concluir com aprovação. Amém, queridos? Quem está na provação aí, diga aleluia. Muitos irmãos, né? Mas irmãos, vamos aprender com Abraão nessa noite. Entre a aprovação e a aprovação tem um processo, onde Deus amadurece, testa, fortalece a fé de todos nós. Então nessa noite nós vamos orar um pouco antes de continuarmos aqui no entendimento da palavra. E vamos procurar de Deus aqui o que o Senhor quer falar com cada um de nós aqui hoje. Amém? Fecha teus olhos. Pai, obrigado. Sempre é muito desafiador falar sobre a fé, quanto mais a fé de Abraão. Um homem que tão falho,
tão limitado, mas em Deus conquistou não apenas tantas coisas, mas conquistou a bênção para todas as gerações da terra. Nós estamos aqui por intermédio de Jesus, que é descendente de Abraão. Nós estamos aqui por intermédio de um povo, o povo de Israel, que é descendente de Abraão. Obrigado, Deus, por ter usado esse homem. Obrigado, Deus, por ter falado através desse homem. Mas fala conosco hoje através desse episódio na vida deste homem. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que revele essa palavra para nós, que nos fortaleça através dessa palavra, que repreenda todo e qualquer sono, cansaço, toda e qualquer mente dispersa, que seja repreendido em nome de Jesus. E eu declaro o Senhor te fortalecendo hoje aqui, querido. Eu profetizo a tua fé saindo daqui muito mais forte. Eu profetizo você levando para a tua casa a fé de Abraão, você levando para o teu trabalho a fé de Abraão, você olhando para os teus problemas e enfrentando eles com a fé de Abraão. A fé que não poupa esforço para servir a Deus, a fé que vê resultados aonde só há prejuízos, a fé que vê soluções aonde só há derrotas, a fé que vê o impossível além do que os olhos podem ver. E eu quero profetizar nessa noite a nossa fé fortalecida, a nossa fé restaurada. Se você chegou aqui hoje desanimado, triste, frustrado, decepcionado, eu desde já profetizo, você vai sair daqui cheio da glória de Deus, cheio da fé, cheio do Espírito Santo. Não sei como vai ser, mas o Senhor vai transformar você num homem, numa mulher cheio de vitórias, cheio de fé para dar, cheio de fé para abençoar outras pessoas. Nós declaramos essa uma noite de fé, essa uma noite de vitória, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Quem aniversariou essa semana além de mim? Diga amém. Alguém aqui? Não, só eu mesmo. Amém? Sou unigênito. Amém? Não, ainda não. Não, senão a gente ia depois, né? Agora não, abençoar você também aqui. Mas amém, pode sentar, irmãos. Eu quero pedir para você não fechar sua Bíblia, deixa ela abertinha aí, no texto que a gente acabou de ler. Amém? Vou pedir só para a gente complementar, a nossa irmã Brenda, que quase vai embora no barco, no navio. Vocês viram lá aquele vídeo que eu postei lá? Ela recepcionando o povo, né? Trabalhou, irmão. Não foi, Brenda? Chegou magra que só. Coloca aqui, Brenda, para nós Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Enquanto a Brenda coloca, para quem está meio deslocado, é porque estava acontecendo o Logos Hope, que é aquele navio missionário. Eu ouvi falar de milhares e milhares de pessoas que frequentaram esses dias lá, não foi, Brenda? Muita gente ganha para Jesus nesses dias aí. Que maravilha. Vamos ler, irmãos, aqui. Pela fé, vamos ler juntos. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Pode passar. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amém, queridos? Interessante esse texto, irmãos, que ele vem complementar aqui essa leitura, dizendo que Abraão cria que até dos mortos Deus podia fazer um milagre na vida, naquela situação. Você está ainda com a Bíblia aberta em Gênesis 22? Amém? Como é que começa a sua versão? A minha versão começa assim, irmãos: passado algum tempo. Como é que começa a sua versão? Amém? A minha versão, queridos, diz assim, ó: passado algum tempo.
Olha o verso 34 do capítulo 21, um versículo antes desse que acabamos de ler, do capítulo 22, verso 34 do capítulo 21. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Amém? Alguma versão diz muitos dias, não é assim? Então, queridos, é importante a gente começar entendendo aqui hoje o contexto da vida de Abraão nesse episódio aqui. Se você for ler o capítulo 21 em casa, é no capítulo 21, queridos, que Abraão recebe a maior promessa de Deus para a sua vida, o nascimento do seu filho Isaque. É no capítulo 21, querido, o pastor Clécio até comentou aqui, né? O momento que Deus prometeu que lhe daria um filho. Nesse momento a sua esposa até sorriu, não foi isso? E ali o Senhor sabia que ela estava sorrindo, e Deus já havia prometido. E ela chegou na idade, na sua menopausa, não podia mais dar filhos humanamente falando. Abraão também já com uma idade muito avançada. Mesmo assim Deus fez ali um grande milagre. E é no capítulo 21, queridos, que nasce então Isaque. É também no capítulo 21, queridos, que até o rei dos filisteus procura Abraão. Gente de outro povo chega com Abraão e diz assim: Abraão, reconheço que Deus é contigo, eu quero fazer uma aliança com você. E os dois fazem ali uma aliança e permite então que Abraão fique morando ali naquela terra. O que eu quero dizer, queridos, com isso? Se você for ler um pouco a história de Abraão, você vai vendo a caminhada dele. E no capítulo 21, queridos, chega no ápice da sua prosperidade, de tantas vitórias, de um homem já consagrado, de um homem experiente, de um homem já idoso, e que conquistou muitas e muitas vitórias com Deus. E aí, queridos, ele passa então a viver muito tempo na terra dos filisteus, numa terra boa, numa terra, queridos, em que nada lhe faltava. Só que é nesse contexto, queridos, de prosperidade, de alguém experiente, de alguém testado, de alguém abençoado, que Deus prova Abraão. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que momento é, queridos, que Deus nos prova? O que caracteriza a provação na nossa vida? E é uma das coisas que eu começo a aprender aqui, queridos. O momento que a gente é provado também é, sabe quando? Quando tudo parece que vai bem. Quando tudo parece que vai bem. Sabe, queridos, quando a gente está passando provação, a gente está muito predisposto a orar, a gente está muito predisposto a jejuar. Eu já orei por pessoas, queridos: pastor, eu estou precisando de um emprego, ore por mim porque eu estou passando por uma prova, ore por mim para Deus abrir as portas. E nós oramos, nós nos consagramos, nós pedimos ao Senhor para abençoar aquela vida. E o Senhor assim o fez, irmãos. Usou a misericórdia dele e abriu as portas. E eu nunca mais vi aquela pessoa envolvida em nada, nunca mais vi aquela pessoa nem na igreja. Parece que a bênção, a alegria se tornou também ali algo que impediu aquela pessoa até de entender o propósito de Deus para a sua vida. Tem muita gente, queridos, que durante a bênção esqueceu de quem era e daquilo que Deus fez por a vida dessa pessoa. Tem muitos irmãos aqui, queridos, que chegaram aqui numa vida muito destruída, passando grandes lutas, e o Senhor te abençoou, te levantou. Você tem vivido um momento bom, mas cuidado com esse momento. É quando a gente abaixa a guarda, é quando a gente muitas vezes se acha autossuficiente. Tem pessoas que a gente vai dizer: faz um jejum. Não, um jejum, né? É que quando eu jejuo eu fico meio tonto, né? Fico meio assim. Mas pode ver, quando está passando uma prova, irmão, ele fica tonto, ele fica passando fome, ele fica do jeito que for, mas essa pessoa jejua. O que eu quero dizer para você, querido? Muito cuidado com o momento de prosperidade. Foi nesse momento em que Deus provou Abraão, onde tudo estava dando certo, onde ele estava sendo abençoado. Então preste muita atenção. Você está vivendo um momento bom? Cuidado, porque é nesse momento que a gente relaxa muitas vezes na fé.
É nesse momento que a gente baixa a guarda. É nesse momento que o crente não jejua mais, não ora mais. Se tiver alguma outra coisa para fazer, ele já não vem na igreja. Muito cuidado, queridos. Olha, o que eu vou falar aqui é algo histórico. Todas as vezes que houveram perseguições em países ao cristianismo, a igreja se levantou. As pessoas não olhavam mais para denominações, elas se reuniam em oração, em busca, jejuavam, iam para as praças. Na Bolívia, se não me engano foi ano passado ou ano retrasado, se proibiu a pregação do evangelho, e a igreja se pôs de pé naquele país, e a igreja foi orar, foi jejuar. Ninguém falava mais: qual é a sua igreja? Não, estamos aqui para orar, nós vamos pregar o evangelho. E a igreja orou e jejuou, queridos. Isso é histórico. Mas todas as vezes em que o diabo deixou aquela igreja simplesmente sem perseguição, sem luta, foi momento de decadência naquela nação, momento em que baixaram a guarda, e é que aquela nação esfriou. Assim acontece na vida do cristão. Tem horas, queridos, que a grande estratégia do diabo não é te perseguir, é te deixar à vontade, é te deixar, sabe, faz de conta que você está podendo vencer todas. Muito cuidado com isso. Outro momento que o Senhor também nos prova, queridos, é no momento em que a gente está sozinho. A gente tem que ter muito cuidado com esses momentos. A gente aqui no coletivo, a gente aqui na igreja, a gente não faz coisas, não vive coisas, e a gente não é necessariamente o que a gente de fato é, mas é sozinho. É quando a gente está só com a gente e o celular. É quando a gente está a gente mais alguns amigos íntimos, pessoais, que muitas das vezes a gente vai viver quem de fato nós somos. Cuidado também com esses momentos. Outros momentos que Deus nos prova, queridos, é quando a gente precisa doar algo. Quando eu falo doar algo, eu não estou falando necessariamente de coisas materiais. A palavra de Deus diz assim, olha, que a gente precisa amar os nossos inimigos. Amém? Você tem que doar amor. Segundo a palavra de Deus, irmãos, a única coisa que a gente tem que dever é o que, irmãos? A única coisa que a gente tem que dever, a selpa? É o que, queridos? Diga comigo assim: o amor. O amor. Diga mais alto assim: o amor. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim: eu lhe amo. Amém? A palavra de Deus diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Amém, queridos? Você não pode dar um calote do amor, irmão. Não é verdade? Tem gente dando calote do amor. Entenda, irmãos, o amor é algo que a gente tem que dever sempre. E quanto mais você paga, mais você deve. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, irmãos, versículo 2 do capítulo 22. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu que, irmãos? Único filho, a quem você o quê? Diga: ama. Mais uma vez, irmãos, olhe para cá. A gente percebe um pouco da provação de Abraão. O que Deus de fato estava provando, irmãos? Nesse capítulo, nesse versículo aqui, Deus pede duas coisas para Abraão, só que as duas coisas estavam em uma pessoa só. Deus fala assim: me dá o seu único filho, a quem você ama. Sabe o que Deus quer de nós, queridos? Único significa exclusividade, e o amor é aquilo onde está o nosso coração. Está aí o que Deus vai mais nos provar, irmãos. Tem algo que Deus não aceita ser substituído, é no nosso coração. Deus não aceita ser o segundo, ser o vice-lugar. Deus não aceita nada disso. Ele só aceita ser o único e ser aquele a quem mais nós amamos. Se algo está trocando a exclusividade e o amor de Deus no nosso coração, isso será colocado à prova. Amém, meus queridos? E às vezes é muito sorrateiro isso. A palavra de Deus diz, queridos, que
o amor é a raiz de, o dinheiro é a raiz de todos os males, é isso? Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nela muitos se perdem. Muitos se perdem. O que eu quero dizer para você, meu irmão, cuidado com aquilo que você colocou como prioridade no seu coração. Às vezes a gente colocou o trabalho como prioridade, às vezes a gente colocou um filho como prioridade, às vezes a gente colocou, sabe o que, queridos? Um namorado ou uma namorada como prioridade. Às vezes a gente colocou, queridos, até a nossa beleza, a nossa estética como prioridade. Nada contra você dar uma guaribada aí, amém? Nada contra você, minha querida, fazer a sua chapinha, as suas luzes, glória a Deus, reformar a lataria, amém? Tem alguns irmãos aqui que estão nessa peleja faz tempo, é só um milagre. Fala para o pastor Cléber, pastor, só Jesus, né? Pode mudar a tua. Estou brincando, irmãos. Mas entenda, a questão não é essa, irmãos. A questão é quando aquilo se torna algo excessivo, quando nós fazemos um verdadeiro culto à vaidade, quando nós colocamos a estética, o estereótipo como aquilo que mais talvez vai chamar a atenção das pessoas. Entenda, tem muita gente aprovada pelos homens, mas reprovada por Deus. O que mais tem que chamar a atenção na tua vida, homem e mulher, é a glória de Deus na tua vida. É alguém olhar para você e dizer assim: olha, existe algo em você que está contagiando pessoas. Existe algo em você que eu não sei explicar o que é, mas existe algo em você diferente. Amém, queridos? Pessoas que vão chegar para você e vão dizer: eu não sei porquê, mas eu quero lhe pedir oração. Eu não sei porquê, mas eu preciso de confessar algo, me ajude, eu estou passando uma grande luta. E ao final daquela palavra você dizer: eu sei porque você veio aqui, Deus te mandou aqui, eu quero orar pela tua vida. Amém? Foi ontem, foi anteontem, chegou uma mensagem aqui no meu WhatsApp de um rapaz que está afastado, está desviado há muitos anos aqui da igreja. Então com certeza ele tem lá o meu contato ainda. E ele mandou errado uma mensagem no WhatsApp. Ele disse assim: o senhor está vindo? De cara eu já percebi que foi algo errado. Mas na mesma hora Deus me deu a oportunidade ali, eu respondi. Eu digo: o Senhor virá e não tardará. Virá sem demora. Esteja preparado, né? Jesus está voltando. Aí ele falou amém, amém, né? Aí ele continuou insistindo: não, mas eu estou aqui já lhe esperando para não sei o quê. Eu digo: olha, aqui é o pastor Igor. Ele: pastor, pelo amor de Deus, desculpe, é que eu estou esperando, é que ele faz serviço de automotivo, estou esperando um outro pastor e tal. Eu acabei na correria confundindo o seu contato. Eu digo: não. Aí ele até falou assim: me perdoe. Eu digo: não peça perdão, em tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. Se você mandou essa mensagem, eu quero te dizer que Deus tem um propósito ainda muito grande na sua vida. Amém, queridos? Então entenda, sabe o que vai acontecer quando a glória de Deus está sobre você? Coisas inesperadas, incríveis vão acontecer de maneira que Deus vai usar a tua vida. Você crê nisso? Amém? O que Deus, queridos, que nós não podemos ter é algo que não seja o Senhor como prioridade, como aquilo que nós mais amamos. Diga comigo, Deus falou assim para Isaac, né? Me dá o teu filho, aquilo que é único e aquilo que você mais ama. Eu quero essas duas coisas de você, Abraão. Eu acredito, querido, se não fosse um filho, se fosse outra coisa, Deus pediria essa outra coisa. Porque o que Deus estava provando não era simplesmente matar o filho, mas era matar aquilo que era único e que era aquilo mais amado, mas que não era o Senhor no coração dele. Amém? Deus vai sempre nos pedir aquilo que é exclusivo. A única exclusividade que tem que haver no nosso coração se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nós mais amamos tem que ser o Senhor. Amém, meus amados?
se Deus está te provando, você pode ter certeza que Ele está provando essas duas questões no teu coração. Ele está dizendo assim para nós: eu sou o único que pode ocupar o trono da tua alma, o trono do teu coração. E eu sou o único que pode ser o mais amado por você. Eu não aceito competição com o outro. Eu não aceito ser derrotado por algo que não seja eu no teu coração. Amém, meus irmãos? Olha o que é interessante, irmãos. Deus pediu então para que Abraão matasse isso, matasse Isaac. Tem horas que Deus vai pedir o nosso Isaac. Como eu falei, às vezes o nosso Isaac pode ser algo material, mas pode ser alguém. Pastor, eu vou ter que matar alguém, né? Mas você vai ter que tirar isso do teu coração. Às vezes não é esquecer, mas é não estar com essa pessoa em primeiro plano no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Eu lembro que quando jovem, já na Igreja Batista Missionária lá em Belém, quero deixar bem claro que muito antes de conhecer a pastora, amém? Eu tinha uma namorada. E tinha um pastor de uma igreja Assembleia de Deus, muito meu amigo até hoje, pastor Ernesto, lá do Jurunas, Assembleia de Deus do Jurunas. Aí falou: rapaz, vem aqui, vai ter uma festa aqui hoje. E a festa da Assembleia de Deus, irmão, vem todas aquelas congregações, vem gente, veio a orquestra tocar, veio. E o rapaz que era do saxofone lá, o maestro, alguma coisa assim, era um amigo meu também. E eu tinha muitos amigos lá naquela igreja. E eu chamei essa namorada. E inclusive vai ter um pregador de fora aqui hoje, né? Sempre é bastante assim as festas na Assembleia de Deus, né? Vai ter um pregador de fora, vai ser uma benção o culto aqui, dá um pulo aqui. E eu morava, irmãos, exatamente na mesma rua dessa igreja, distante, a rua era bem larga, mas morava na mesma rua. Era assim, acho que uns 10 quarteirões para baixo da minha rua, né? Mas é relativamente próximo. E convidei essa minha namorada: vamos lá no culto, ué. Vamos. E fomos lá. Foi a minha mãe nesse dia, foi a minha namorada, foi a mãe dela, foi, acho que a família, né? E aí, queridos, foi uma bênção realmente o culto, um pregador cheio da unção de Deus. E no final, esse Senhor se aproximou de nós e ele falou assim para mim: olha, eu queria te dar uma palavra. Pois não, querido, essa moça que tu estás aí não é essa pessoa que Deus tem para a tua vida. Não sei quem já passou por isso aqui, irmão, mas foi algo muito frustrante. Foi algo muito frustrante e que eu não recebi na minha vida naquele dia, né? Eu disse: olha, querido, na hora eu não vou destratar ninguém, obviamente, né? Eu digo: tá bom, né? E eu disse assim, com toda a rebeldia do mundo, né? Se for de Deus, vai se cumprir a sua palavra, né? Mas no meu coração estava dizendo assim: não é de Deus a sua palavra, né? Passados alguns meses, eu contei esse testemunho para aquela moça, né? E ela repreendeu aquilo em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, mas aí começaram então, havia alguns momentos, e a confirmar aquela palavra também no coração de outras pessoas. E algumas pessoas falavam para mim, outras não, né? Mas não vou contar aqui os detalhes, até porque a gente não tem tempo, não é esse nem o foco, né? Também não quero ter um problema na minha casa. Não, tô brincando. Mas, queridos, é bem verdade que o tempo passou, não demorou, demorou 1 ano e meio, né? E passado-se o tempo, a gente então veio a entender que de fato não era aquela pessoa, né? E foi depois de um processo doloroso, né? Tapas, tiros, não. Depois de um processo doloroso, aquele relacionamento chegou no final, né? E aí, queridos, né? Passado eu sei que alguns anos a mais também, conheci depois a pastora. Ela se apaixonou tremendamente por mim, né?
Essa é uma história para depois. Mas, graças a Deus, hoje, irmãos, a Bíblia fala assim: o que tu não entendes agora, tu só entenderás depois. Tem hora, irmãos, que Deus nos dá o comando, mas Ele não nos dá a explicação do porquê. Sabe por quê, queridos? Ele está provando a nossa fé. Não sei se você lembra aqui, mas a última palavra no final desse texto que lemos, não do capítulo, mas do final do texto que lemos, é Deus dizendo assim para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar e tudo mais, porque você obedeceu ao Senhor. Essa é a grande sacada, irmãos, de uma vida próspera com Deus. Você pode vir 1000 cultos, você pode fazer 1000 campanhas, você pode jejuar, orar, se a gente não obedecer, isso tudo se tornará religiosidade. Isso tudo será em vão, irmãos. Pastor, mas eu sou um evangélico, mas eu frequento a igreja, eu já li a Bíblia. Mas entenda, tudo está no obedecer. O Jô Soares leu a Bíblia muitas vezes, irmãos. O Renato Russo leu a Bíblia. Homens cultos que leram a Bíblia. Não sei se você já ouviu falar de um grande intelectual antigo que já faleceu há muitos anos, que era Rui Barbosa. Inclusive a nossa Constituição, uma das pessoas que contribui para ela é esse personagem, que foi um intelectual do passado, e um dia deram uma Bíblia para ele. Deram uma Bíblia. E a pessoa que deu a Bíblia disse assim: olha, estou lhe dando para você dar uma lida, ler dela, e eu queria que você encontrasse erros, encontrasse o que está errado nela. E ele leu a Bíblia, queridos. E ao final de um período perguntaram assim: e aí, você leu, li tudo, você encontrou erros? Ele disse: encontrei vários. Quais? Ele disse: os meus. Encontrei os meus. E a Bíblia é exatamente isso, queridos. Ela é o espelho da nossa alma. É aquilo que a gente olha e enxerga o quanto a gente precisa mudar. Amém, queridos? Olha o que diz o verso 3, irmãos. Vou ler só o início. Na manhã seguinte, Abraão, o que, irmãos? Levantou-se, preparou o seu jumento. Olhe para cá. Deus deu um comando para Abraão. Deus disse assim: Abraão, e aqui no verso 1, ele fala assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui está dizendo assim, queridos: olha, conta comigo, estou aqui porque deve é. Fala que teu servo ouve. O que é que o Senhor gostaria de mim? E aí Deus diz, queridos: sacrifica o teu filho. Irmão, não é fácil esse pedido, não é verdade? Mas no verso 3 a Bíblia fala que na manhã seguinte ele se levanta muito cedo. Sabe para quê, irmãos? Para obedecer. Há uma diferença, irmãos, há uma distância entre o eis-me aqui e já estou fazendo. Muitos de nós, queridos, a gente fica só no eis-me aqui. Há uma diferença entre a gente dizer eu sou servo de Deus e ter um testemunho que serve a Deus. Há uma diferença, queridos, entre eu levantar uma Bíblia, botar ela aqui debaixo do braço, vir para o culto, vir bonitinho, e na hora de nós tomarmos uma decisão tão importante, de abrir mão de um pecado, nós de fato fazermos isso com muita rapidez e com muita convicção. Amém, meus irmãos? Há um escritor que diz assim, que o Evangelho são cadeias invisíveis, no qual eu não me vejo em outro lugar, eu me vejo só nele, preso nele, querendo ele. E Paulo falava isso, né? Então entenda, queridos, há um outro escritor que diz o seguinte, que o chamado de Deus, que o Evangelho é como se a gente tivesse várias portas, vários caminhos a seguir, mas eu só enxergo o caminho que serviremos a Deus. Eu não consigo enxergar outro. Amém? Essa semana passada uma pessoa
que está vivendo um contexto de muita dificuldade, que foi frustrado, que foi traído, passou uma mensagem dizendo assim: olha, estão me criticando porque eu confiei, porque eu acreditei, porque eu amei. Não deveria ter feito assim. Ele disse assim, olha, na mesma mensagem ele disse assim: confiar, amar e acreditar são atributos de um cristão. Eu não poderia ter feito outra coisa. Eu não fiz por causa da pessoa, eu fiz porque eu sou um cristão. Eu confio, eu amo e eu acredito. Por Cristo. Por Cristo. Amém, queridos? Pastor, eu tenho medo de me frustrar. Você pode se frustrar com alguém. Com Jesus você nunca será frustrado. Amém, queridos? Se sua motivação na igreja é receber uma bênção, você pode se frustrar. Deus pode nos frustrar. Mas se a nossa motivação em participar, em se envolver, queridos, é o dono da bênção, nós nunca seremos frustrados. Nunca seremos frustrados. Amém, queridos? Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, perguntaram para eles: se Deus te livrar da fornalha, eles disseram assim, nós o louvaremos. Mas se Deus não te livrar da fornalha, eles disseram, nós todavia louvaremos ao Senhor. Amém, queridos? Nós louvaremos ao Senhor. Sabe o que é muito precioso aprender nessa história, irmão? É que amarraram eles e jogaram na fornalha. E a Bíblia fala, queridos, que quando o rei foi olhar, viu ali, eles estavam andando, não estavam mais amarrados, e havia um 4º homem. Sabe o que nós aprendemos, queridos? A fornalha vem para queimar aquilo que nos prende. A fornalha vem para querer queimar as nossas amarras, irmãos. E a fornalha vem revelar o 4º homem na nossa vida. E o rei disse assim: meu irmão, esse 4º homem, ele parece que um Deus, ele parece o Senhor, ele parece algo. Sabe o que é isso, queridos? Toda fornalha, toda prova, toda dificuldade na vida de um crente verão Deus na sua vida. E as amarras serão queimadas, mas você ficará intacto. Você crê nisso, queridos? Amém? Quem crê nisso, diga assim: eu recebo essa palavra. Amém, queridos? A palavra de Deus diz, irmãos, que Abraão se levantou no dia seguinte. Ele não demorou. Ele não demorou. A palavra de Deus diz, queridos, que ele logo se levantou para obedecer o que Deus havia mandado. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? Você pode vir aqui, você pode sair daqui cheio da unção, cheio da glória de Deus. Você pode sair daqui muito feliz, você pode sair daqui feliz com essa palavra, você pode sair daqui me admirando, muito feliz. Mas se ali fora, o nosso eis-me aqui não se resumir em obediência, nada vai adiantar, irmãos. Nada vai adiantar, nada vai mudar, nada vai mudar. Receba o que Deus tem para você. Diga: eis-me aqui para o que Deus tem para você. Mas se levante para obedecer o comando e a voz de Deus, irmãos. Vamos fazer igual a Abraão, queridos. Vamos nos levantar e obedecer. Diz a palavra, queridos, que ele levantou e preparou o seu jumento, o seu meio de transporte. Olha o final do versículo, diz assim, e ele partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, também? Abraão tem uma voz de comando, ele tem uma direção, ele tem um norte. Ele partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Sabe por quê, queridos? Qual é o melhor lugar para você estar? É na igreja? É no seu trabalho? É na sua família? O melhor lugar, queridos, é o centro da vontade de Deus. É o lugar que Deus te disse: faça isso, vá para lá, seja assim, abra mão daquilo, largue isso aqui na sua vida,
Esse é o lugar. O lugar, queridos, não é geográfico. O lugar não é físico. O lugar, queridos, é uma posição, é um posicionamento que a gente tem que ter com Deus. O melhor lugar significa obediência. Obediência. Entenda, pastor, o melhor lugar é ali. Não, é aqui. Certa vez Jesus disse, perguntaram, qual é o teu reino? Ele disse, diz que o meu reino está ali. Está ali, está acolá. Ele disse, não, o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é daqui. O meu reino é paz, é amor, é justiça. E a palavra também diz o seguinte, queridos: o meu reino está em vós, está na vossa boca, no vosso coração. Amém, queridos? Não é um reino físico, é um reino aqui, queridos. É uma posição que temos que tomar com Deus. Se a gente se posiciona nesse reino, tudo mais flui, tudo mais acontece, tudo mais vai dar certo. Você pode ver, irmãos, se a gente se desvia assim 1 milímetro para fora da vontade de Deus, não sei você, mas eu começo a apanhar, começo a sofrer, começa a acontecer situações. Não é que a gente não sofra, ou que a gente só dá tudo certo quando a gente está fazendo as coisas de Deus. Não é isso, irmãos. Mas a gente sente no nosso coração a falta de paz, a falta de direção para aquilo. Abraão tinha uma direção, irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus está te dando direção. Amém? Você pode estar na igreja sem direção. Você pode ser um cristão sem direção. Você pode ser alguém, queridos, muito bem intencionado, sem direção. Você pode ser alguém com muita vontade de ajudar, sem direção. Deus está te direcionando. E o lugar que Deus nos direciona, queridos, sempre é para a gente matar um Isaac. Diga para o seu irmão assim: mate o seu Isaac. Mate o seu Isaac. Amém? Olha o versículo 4, irmãos. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Primeiro, que ele estava viajando há 3 dias ali, a pé, com pessoas. Não era um lugar perto, irmãos. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nessa ocasião só ele sabia o que iria acontecer. Talvez, eu não posso dizer com toda certeza, mas talvez, eu digo isso por uma experiência própria, e é o que a gente vive, porque ninguém é super-homem. Talvez, irmãos, Abraão tenha pensado até em desistir. 3 dias, irmãos, talvez tenha passado no coração de Abraão. Meu Deus, E diz a palavra que quando ele viu de longe o lugar, essa é a hora, queridos, em que a gente diz: chegou a hora, eu tenho que tomar essa decisão. É hora que a gente muitas vezes pensa em dar para trás, pensa em desistir, queridos. Mas diz a palavra que ele dispensou os 2 servos. Eu aprendo aqui também, meus irmãos, que tem decisões que nós vamos ter que tomar sozinhos. Tem coisa que a gente vai agir em família, tem coisa que a gente vai agir em igreja, tem coisa que a gente vai agir junto com o pastor, tem coisa que a gente vai agir junto com o amigo, mas tem coisa que é a gente e Deus. Tem coisa que é você e Deus. Tem decisões, irmãos, que talvez ninguém vai te apoiar, mas Deus te deu uma direção. Deus te deu uma direção. Amém? Tem decisões que você vai ter que tomar. Essas decisões, olha, até certo ponto da caminhada, ele estava ali com os servos, o pessoal apoiando ele. Dali para frente, ele tinha que estar só ele. Só ele e o filho, que era o sacrifício. Mas até então o filho também não sabia. Tem decisões, eu quero frisar muito isso aqui. Eu sinto de Deus de deixar essa palavra aqui, irmãos. Há pessoas que Deus está te chamando, como canta aquela música: entra na porta, fecha a porta do teu quarto e ora. Tem pessoas aqui no nosso meio
que Deus já está insistindo com você. Eu quero você sozinho. É eu e você. É eu e você. Fecha a porta do teu quarto e ora. Diz a palavra: ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te abençoará. Amém, queridos? Tem pessoas que Deus está te convocando para orar, para você jejuar. Eu oro na igreja, vou pedir para o pastor vir orar por mim, vou pedir para não sei quem vir orar, eu vou na casa da irmã que ora, vou no carro não sei quem que revela. Tem coisas que Deus está falando para você hoje aqui. É eu e você. Amém, queridos? Não estou descartando os momentos, irmãos, que nós precisamos de ajuda. Não estou descartando os momentos em que a gente precisa estar junto no coletivo. Lembra o que eu falei? Até certo ponto da caminhada ele estava com os seus servos ali. Mas há um ponto da caminhada cristã que é você e Deus. Amém? Que sou eu e Deus. Tem coisas que Deus não vai falar para alguém e te entregar. Tem coisas que Deus não vai usar alguém não sei de onde. Tem coisas que Deus vai usar os teus joelhos, as tuas lágrimas, teu suor, tua angústia. Jesus estava no Getsêmani, queridos. Diz a palavra angustiado. E havia com ele lá 3 discípulos. Os 3 dormiram, mas Jesus estava orando. Sabe por quê, querido? O Getsêmani é isso. Pode estar mais pessoas com você, mas o processo é nosso. O processo é nosso. Tem dores que são nossas. Toma tua cruz e me segue. Não é que toma minha cruz. Jesus disse: toma tua cruz. Cada um tem uma cruz aqui para carregar, irmãos. Sabe o que significa cruz, no sentido aqui prático da expressão? Morte. Morra você mesmo. Você morra para você mesmo e depois me siga. Amém, irmãos? Você lembra de quando Jesus foi visitar Lázaro? Lázaro estava o quê? Morto. Aí Jesus disse: não, eu vou lá mesmo assim. Aí as irmãs dele, né, Marta e Maria: não, mas já morreu. Aí o outro disse: já morreu. E foi um alvoroço naquele lugar. Disse: não, mas eu vou lá assim mesmo. E eu não entendi o que Jesus ia fazer ali. Já estava morto 4 dias, o corpo fedia, a pedra já estava no túmulo. Ninguém entendia nada, irmão. Só uma pessoa entendeu o que Jesus falou naquele dia: Lázaro, irmãos. Quando ele disse assim: Lázaro, lá vem Lázaro, irmão, embora. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É só morto que a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus. É só morto que a gente vai entender o que Deus está falando conosco. Enquanto a gente ainda estiver vivo para o problema, vivo para o nosso orgulho, a gente não vai para fora do túmulo. Mas quando a gente morre, Jesus diz: vem para fora. Vem para fora da luta, vem para fora da dor, vem para fora da angústia, vem para fora da tua alma. Amém, queridos? Irmãos, nós temos que morrer. Morrer, pastor, morrer. A Bíblia fala que aqueles que morrerem em Cristo ainda assim viverão. Amém? Diga assim: eu. Bata no peito e diga assim: eu preciso morrer para mim mesmo. Amém? Sabe o que a aprovação faz, queridos? Ela mata a gente. Ela tira o nosso orgulho. Quando fala assim: se alguém te der um tapa no lado, dá o outro, não é assim? O que é isso, irmão? Tem coisa que Deus está falando assim, ó: fica calado, não responde. Mas ele vai ver, ele vai. Amém? Mas pastor, lá em casa esse homem é muito bruto, ele vai. Deus está falando: calada. Amém? Como é que a esposa vai ganhar o seu marido? Diga assim comigo: calada. Amém, irmãos? Mas pastor, eu vou matar ele. Glória a Deus, irmão. Amém.
Irmão, já vi mulher quebrando garrafa na cabeça do marido, né? Tentativa de assassinato, né? Minha querida, quer ganhar ele? Quero. Tia quieta. Te agarra com a tia quieta, tia quieta, não te afoba, não te acalma. Fica na tua. Sabe, queridos, tem hora que é no silêncio que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Tem hora que é na dor que Deus vai gerar uma grande alegria. Receba isso para você também. Amém? E olha o momento áureo, eu acredito que o momento auge dessa aprovação, irmãos, é quando Isaac pergunta. Perdão aqui, um pouco gripado ainda, irmãos. É quando Isaac pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui tudo, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E Abraão diz: o Senhor proverá. Sabe, irmãos, já foi difícil você ouvir esse comando de Deus. Você viaja 3 dias, você vê um monte de longe, e agora vem teu filho perguntar. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Essa é a hora que alguém vem dizer assim: olha, depois que tu entregou a vida para Jesus, tu não disse que ia melhorar? Como é que agora piorou? É essa hora aqui, irmãos. É aquela hora de Jó, irmãos, que a mulher diz: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Tu já está todo lascado mesmo. O negócio acabou para ti, por servir a Deus. É aquela hora, queridos. Uma vez alguém me perguntou, eu lembro que quando muito jovem ainda sou jovem, né? Mas eu lembro quando tinha cabelo, bem lembrado. Eu lembro que uma pessoa aí, servindo a Deus ali, jovem na igreja, a pessoa me perguntou assim, uma pessoa da faculdade até perguntou assim: mas tu é feliz? Eu digo: claro que eu sou feliz. Entenda, minha felicidade não está no mundo, minha felicidade está em Deus. Ele satisfaz a minha alma. Amém? Ele sacia a minha sede. Glória a Deus, meus irmãos. Não é uma coisa lógica, não é uma coisa racional, é aqui dentro do nosso coração. Amém? Certa vez eu pregando num encontro com Deus, e eram poucas pessoas, e um jovem pediu a palavra. Já estava no finalzinho. Ele disse: eu queria falar algo. Eu falei: pode falar, querido. Ele disse assim: olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Tive uma experiência com Deus agora aqui nessa mensagem. Ele disse assim: eu já procurei, há um vazio muito grande dentro do meu coração, uma angústia, eu sinto uma angústia, uma coisa ruim. Primeiro eu procurei em relacionamentos. Ele era uma pessoa nova, na ocasião acho que ele tinha os seus 17 anos, 16. Ele disse assim: olha, eu procurei em relacionamentos, e eu ativei a minha vida sexual com muitas coisas, com prostituição, com orgias, em noites, em muitas situações. Aquilo não preencheu o vazio da minha alma. Depois eu me envolvi com as drogas. Ele era um DJ na noite. Me envolvi com as drogas, eu entrei fundo nas drogas, e aquilo não preencheu o vazio da minha alma. Por último, agora eu fui a um psicólogo, nada contra um profissional psicólogo. Fui num psiquiatra, e ele me indicou remédios tarja preta, pela depressão e angústia que eu tenho. E eu estou com esses remédios, inclusive aqui dentro da minha mochila, aqui nesse retiro. Só que o testemunho não é esse. É que enquanto você estava pregando e nós estávamos aqui em um momento de oração, pela primeira vez eu senti que aquilo preencheu a minha alma, encheu o meu vazio, e a minha terra árida jorrou água. E eu fiz o apelo, ele disse assim: eu gostaria de entregar a minha vida a Jesus. Meus irmãos, só Deus pode preencher o vazio que é na nossa alma. Nesses momentos, queridos, são os momentos difíceis em que Abraão passou. Aonde está o cordeiro? Aonde está a provisão? Talvez o mundo e o diabo estão perguntando para você: e aí?
Você não disse que você ia ser mais feliz? E aí? Você não disse que você ia ter solução? E aí? Como é que agora piorou depois que você entrou na fé, entrou na igreja? E aí? Você não disse que ia melhorar? Sabe, queridos, tem hora que é o diabo que vem colocar isso. É aquele momento áureo da nossa fé, que alguém vai dizer: olha só, está vendo só quem te decepcionou? Foi a igreja, foi o pastor, foi não sei quem. É nesse momento, queridos, que a nossa fé também está sendo provada. Estão te perguntando: e agora tu não é crente, né? Mas como é que você está devendo? É quando o cobrador bateu na porta da sua casa e o diabo está perguntando: e aí, como é que vai ser essa parada? Amém, queridos? Sabe o que Abraão está nos ensinando? O Senhor proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Irmãos, essa palavra, nós estamos falando de uma palavra de mais de 2.000 anos atrás. Muito mais, na verdade, mais de 3.000 anos atrás. Queridos, o mesmo Deus que provê ainda está aqui hoje. O Senhor, sabe o que eu quero dizer para os problemas? Para você que está endividado aqui hoje, para você que está enrolado, para você que não está vendo solução na tua casa, nas tuas contas, na tua vida espiritual, na tua doença, receba essa palavra: o Senhor proverá. Você crê nisso, queridos? Não sei como será, irmãos, mas o Senhor ainda é o Senhor da nossa vida. Ele ainda é Deus, Ele ainda é o Senhor da nossa alma. Abraão respondeu isso no verso 8, queridos: Deus mesmo há de prover. Amém? E Abraão chegou naquele local, Moriá, preparou tudo, colocou seu filho, e diz a palavra de Deus, meus irmãos, que quando ele foi sacrificar o seu filho, o anjo bradou, irmãos, rasgou o céu e desceu ali instantaneamente. Eu acho que aqui meio de uma cantada de pneu até. Abraão, pelo amor de Deus. Tu ia fazer isso mesmo, homem. Queridos, e Deus fala com Abraão, né? Agora eu sei que tu temes a Deus. Tu ia sacrificar aquilo que tu mais ama, e aquilo que é exclusivo, é o teu único. Lembra que nós lemos aqui também em Hebreus, dizendo que ele cria que mesmo dos mortos Deus poderia ressuscitar. Porque entenda, meus irmãos, ele não estava matando só um filho, ele estava matando a promessa. Ele estava matando a promessa de Deus. Ele estava matando a garantia. Ele estava matando o seu sucessor. Ele estava matando, queridos, a sua geração para sempre. Como é que ele ia fazer? E principalmente, o Deus que prometeu, queria me dar uma geração, agora mandou matar tudo. Foi assim mesmo, irmãos. Deus vai sempre pedir o nosso melhor. Deus vai sempre pedir o nosso melhor, irmãos. Amém? Irmãos, eu sempre quero dar para Deus o meu melhor. O meu melhor. Quando eu compro um carro, irmãos, eu consagro para Deus. Quando a gente bate uma meta, eu consagro para Deus. Quando não bate, eu consagro para Deus. Amém? Tem roupa nova, às vezes eu compro e eu separo e digo: isso aqui eu vou estrear lá na igreja, lá no culto. Às vezes eu vou num local, às vezes numa loja, eu vejo uma coisa bonita, eu digo assim: isso aqui dá para ter lá na igreja, dá para a gente colocar isso lá. O judeu, queridos, ele não aceita que a sua sinagoga seja algo que seja, não expresse, materialmente falando, uma grandeza mais do que ele tem as coisas na sua casa. Ele olha para a sua casa bonita e diz: não, e a sinagoga tem que ser mais bonita. Nós vamos fazer uma reforma lá, vamos fazer um negócio, mas vai ficar mais bonito. Sabe, queridos, parece coisa besta, mas em tudo nós estamos honrando a Deus. Em tudo nós estamos glorificando a Deus. Amém?
meu carro, na minha casa, só toca música de Deus lá. O máximo que eu faço, irmãos, é ouvir uma notícia, né? Boto numa rádio. De manhã sempre eu ouço uma rádio de notícia. Vou deixar minhas filhas ouvindo uma rádio de notícia, né? Até a minha filha Débora disse, esses dias agora estava falando: papai, nós não vamos ouvir, a gente indo para a escola, nós não vamos ouvir hoje as notícias da área policial? Ela disse assim mesmo. Ela olhou para mim e disse: como é que é o nome de uma loja aqui que vende aço, né? Ela disse: Ela olhou assim para mim e disse: papai, Pará Telhas e Aço, a força do aço, né? É o comercial que passa lá na rádio, que eu vou escutando, irmãos. Mas de repente começa o negócio da bagaceira, né? Depois que rola a notícia, eu já faço mudar, né? Negócio de caneta azul caneta. Pastor Clécio, né? Querendo tocar essa música aqui. Ele está repreendido. Estou brincando, irmão. Mas, irmãos queridos, em tudo nós honramos a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, queridos? Alguém pode, às vezes, pergunta: essa roupa aqui, pastor, né, é de Deus ou não é? Eu digo: a questão não é a roupa, não é a lã, não é o linho, é aquilo que glorifica a Deus. Pastor, aqui é saia ou é calça? Eu digo: olha, tem saia que não glorifica a Deus, tem calça que glorifica. A questão é você glorificar a Deus. Eu não vou dar uma doutrina que use isso ou use aquilo. Eu vou dar uma doutrina assim, ó: em tudo que façais, glorifiquem a Deus. Amém, queridos? Tem coisa que visivelmente a gente vê que não glorifica a Deus, não é verdade? Até falei algumas vezes aqui, né? Olha que o funk, pastor, é o funk batidão, tá, tu, pá, 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 né? Eu não sei falar o ritmo, talvez os irmãos até discordem um pouco, né? Mas é um rebola, desce, puxa, vai, vem, como diz o pastor Clécio, escapole, puxa, vem, né? Eu digo: irmão, isso aí não glorifica a Deus, né? Pastor, descendo até o chão. Eu digo: vamos descer até o chão de joelhos. Vamos orar, amém? Essas meninas que descem com a bunda até o chão, um dia vão descer com o joelho até o chão. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Queridos, para a gente concluir, Abraão consagrou aquele lugar, o Monte Jeová Jirê. Diga comigo assim: Jeová Jirê. Significa o que, irmãos? O Deus que provê. Sabe o que eu quero dizer, queridos? Jeová Jirê está hoje aqui nesse lugar. Amém? Não sei qual é o monte que Deus te colocou, qual é a prova que Deus te colocou, mas Jeová Jirê está contigo.